Olá, turma, tudo bem? Estão animados para continuar nossa aula de imunoglobulina? Aqui é a professora Luciana e a gente vai falar das classes de imunoglobulinas e do BCR nessa videoaula, ok? Vamos lá. O BCR, meninos, é um receptor do linfócito B. E ele é formado, então, de uma imunoglobulina de membrana, que a gente pode visualizar aqui, que é formado de duas cadeias leves e duas cadeias pesadas, que é típico de uma imunoglobulina. E ao lado desse BCR tem duas cadeias sinalizadoras, que é a IG-alfa e a IG-beta. Quando o antígeno é reconhecido nessas regiões aqui do BCR, essas duas cadeias elas são ativadas para gerar um sinal interno para levar à formação dos anticorpos, ok? Vamos ver mais sobre isso. Olha aqui, meninos. Nós temos aqui uma estrutura básica de uma imunoglobulina, que é formada de 4 cadeias. Duas leves, que são essas verdes, e duas pesadas, a azul e a vermelha aqui, ok? Eles têm uma forma de um Y, onde nós temos 3 domínios. 2 domínios chamados FAB, que é o fragmento de ligação ao antígeno, que reconhece o antígeno, e uma região FC, que é responsável por ativar células e ativar sistema complemento. Então, toda imunoglobulina tem que ter uma estrutura básica dessa, que é em forma de Y, onde nós temos duas cadeias pesadas, duas leves e dois FABs e um FC. Ok? Então, olha aqui, meninos. De novo, a gente tem, então, uma imunoglobulina no formato de 4 cadeias de aminoácidos, duas pesadas e duas leves. Em vermelho é a região variável, que vai formar o FAB, que é uma região que muda de anticorpo para anticorpo. Já em azul é região constante, que quase não varia de aminoácido. Então, tanto a imunoglobulina, tanto a cadeia pesada quanto a cadeia leve, tem região constante, que é altamente conservada, são de poucos tipos, e região variável, que são incontáveis. Essa região aqui de ligação ao antígeno é chamada de FAB e essa aqui de FC. Essas cadeias são unidas por pontes de enxofre, de sulfeto, o que permite o movimento dobradiça para que ela possa esticar. Então, isso aqui não é parado, não é estático, isso é movimento para poder capturar o antígeno. Vê aqui embaixo? Olha a abertura, fechamento. Então, toda imunoglobulina, uma estrutura básica de imunoglobulina tem dois FABs. Isso significa que a imunoglobulina pode pegar dois antígenos ao mesmo tempo, se ligar dois epítopos ao mesmo tempo, ok? Então, novamente, meninos, uma imunoglobulina tem o FAB, dois FABs e um FC. O FAB tem a função de neutralizar o antígeno e aglutinar o antígeno, dando especificidade, e FC tem a função de ativar células e ativar o sistema complemento. Ok? O anticorpo sozinho não mata ninguém. Então, quando o anticorpo se liga ao antígeno, ele neutraliza, prende, o antígeno está vivo. Quem é que vai matar o micro-organismo, o antígeno? Vão ser as células ou o sistema complemento. E o FAB é que tem a especificidade. Então, imagina aqui que isso aqui é um pedacinho do FAB. Tá vendo? Encaixa, fechadura, bolinha, né? Cada linfócito B nasce com seu FAB, com a sua especificidade. Queridos, vejam aqui uma imagem computadorizada do antígeno com um FAB. Se vocês verem aqui do lado esquerdo, existe um FAB onde eu tenho a variável da cadeia pesada e a variável da cadeia leve. Essa região aqui é complementar esse epítopo aqui do antígeno. Então, existem forças aqui, eletrostáticas, interações hidrofóbicas, né? Que permite essa ligação, essa complementariedade, como se fosse chave e fechadura. Essa ligação do antígeno com o anticorpo não é uma ligação covalente, ok? Então, é uma ligação reversível, que pode desmanchar. Então, quando acontece essa ligação do anticorpo com o epítopo, né, formou o imunocomplexo, complexo antígeno-anticorpo, que tem uma certa estabilidade, mas que pode ser desfeita.
Quanto maior a afinidade, né, significa que melhor esse encaixe, maiores são as interações que acontecem aqui, permitindo essa ligação. Por isso que a gente pode ter anticorpo de alta afinidade e baixa afinidade, ok? Esse Fábio, então, quando estuda ele, mapeia o Fábio, a gente observa que algumas regiões mudam mais de aminoácido do que outras. Então, são os domínios, ok? Então, isso aqui é regiões hipervariáveis na cadeia leve e 3 hipervariáveis na cadeia pesada. Essas regiões formam então os domínios CDR1, CDR2, CDR3 de hipervariação e correspondem a mais ou menos 10 aminoácidos. Então são regiões que mudam bastante e que vão dar uma maior afinidade ou menor afinidade do anticorpo pelo antígeno, pelo epítopo. E é o que muda mais então de um Fab para outro, ok? Bem, pessoal, aqui a gente tem dois linfócitos B. E aqui eu desenhei ele de uma forma que é o correto, né? Que a gente tem a porção FC, e aqui o Fab, esse, e aqui outro linfócito B, vermelhinho aqui é FC, e o Fab quadradinho. Vocês estão vendo que o que está mudando praticamente é o Fab, né? Que é onde encaixa, é o epítopo. Então, são formados pelas regiões variáveis da cadeia pesada e da cadeia leve. Eu pergunto para os senhores, o mesmo linfócito B, ele pode ter Fabs diferentes? Ele pode mudar de Fab? Só que não. À medida que nasce esse linfócito B com esse Fab triângulo, com esse quadradinho, ele vai morrer com esse Fab quadradinho e esse triângulo. Ele não muda de Fab. Então, mesmo o linfócito B não muda de Fab. Porém, senhores, ele pode mudar de FC. E existem 5 tipos de FC, que correspondem às cadeias alfa, delta, epsilon, gama e mi. Então vejam aqui, eu tenho dois linfócitos B. Agora, esse mesmo linfócito B aqui, ó, que reconhece o triângulo, ele mudou o FC, olha aqui. FC aqui amarelinho e aqui vermelho. Imagina que esse FC aqui é a cadeia Mi. Então isso aqui é uma IgM de membrana. Já esse vermelhinho enroladinho aqui, outra estrutura, é a cadeia delta, IgD. Então, o linfócito B, quando ele nasce, ele está pronto para ir para a circulação, ele tem IgM e IgD de membrana, que são BCRs, receptores que reconhecem antígeno. Então, meninos, o linfócito B pode mudar de FC. E quando ele muda de FC, ele muda da classe de imunoglobulinas. E quantos tipos de FC eu falei para os senhores que existem? 5 tipos de FC, que correspondem às cadeias alfa, delta, epsilon, gama e mi. Então, vamos lembrar que cada linfócito nasce com um Fab só e não muda. Existem milhares de Fab, mas é na população de linfócitos. Então, todo dia a medula óssea produz 1 milhão de linfócitos diferentes, com receptores diferentes, BCRs diferentes, ok? Quando o linfócito B muda a caldinha dele, muda a FC, ele muda a classe de imunoglobulina. Então, meninos, as imunoglobulinas já são classificadas de acordo com a região constante que cada cadeia pesada apresenta. E ele pode mudar, então, essa cadeia pesada. Então, a porção FC, se for gama, vai surgir a IgG. Se o linfócito B deixar de produzir a gama e passar a produzir a Mi, vai ser a IgM. Cadeia delta, IgD, cadeia alfa, IgA e epsilon, IgE. Então, mesmo o linfócito pode mudar a cadeia FC, mudando as cadeias, né? E isso vai determinar a classe ou isótipo. Então, nós temos 5 classes de imunoglobulinas, 5 isótipos. Cada uma, IgM, IgD, né, IgG, IgA, IgE, essa letra G, M, ela representa a cadeia que tem. Então, se tem a cadeia gama, G de gama. Cadeia Mi, M de Mi. Cadeia delta, D de delta. E assim por diante. Tudo bem? Essas glicoproteínas, tá vendo o verdinho aqui? Representa que elas são glicoproteínas. Elas têm função de neutralizar o antígeno e outras que nós vamos descobrir. Cada uma tem uma sua função. Essa mudança aqui refere-se à porção FC. Só que a cadeia leve, né, ela também tem uma região constante e pode ser de 2 tipos.
chamado capa e lambda. Então, a cadeia leve pode ser capa ou pode ser lambda. Só que isso não influencia nas funções da imunoglobulina, nas classes de imunoglobulina, ok? Então, toda imunoglobulina, meninos, é formada de 4 cadeias de aminoácidos, 2 pesadas e 2 leves, onde a gente tem as regiões variáveis, vermelho, que representa o Fab, e essa região aqui representa a FC. Nós temos 5 tipos de FC: cadeia gama, mi, delta, epsilon e cápsula. Cada vez que muda uma dessas cadeias FC, mudou a classe de imunoglobulina. Ok? Bem, agora a gente tem que entender para que serve cada isótipo. Para que serve IgM, para que serve IgG, qual a função dessas imunoglobulinas. O primeiro anticorpo a ser produzido pelo linfócito B, independente de qual antígeno seja, é IgM. Então, IgM é produzida logo no início de uma infecção. E ele mostra, então, que o paciente, a pessoa está no início, na fase aguda. Então, se eu entro em contato com o coronavírus, o que eu vou produzir de início? Espera-se que IgM, fase aguda, ok? Cerca de 10% dessas imunoglobulinas constituem as imunoglobulinas do sangue. Então, apenas 10%. A maioria das imunoglobulinas são do tipo IgG, que estão no sangue. Por que isso? Porque a meia-vida dessas imunoglobulinas é apenas de 4 dias, logo ela é degradada, ok? Nós temos 2 formas de IgM, a monomérica, que é o que eu dei exemplo anterior, BCR, que só tem 2 Fabs, e no sangue solúvel, a gente tem a pentamérica, ou seja, que tem 5 monômeros, 5 unidades. Isso quer dizer que eles têm 10 Fabs. Se tem 10 Fabs, quantos antígenos a IgM consegue pegar? 10 antígenos. Então, ela consegue neutralizar 10 antígenos. A IgM, então, neutraliza e aglutina antígeno. Então, ela tem uma ótima avidez, ok? Consegue pegar vários antígenos. E ela é mais eficiente na ativação do sistema complemento, que a gente vai estudar depois. A IgM não ativa células, ok? Ativa só o sistema complemento. Ela neutraliza, aglutina e ativa o sistema complemento. A IgM é muito importante na resposta a antígenos polissacarídicos. Polissacarídeo é aquele que não ativa linfócito T. Então, a IgM é produzida contra carboidratos, lipídios. É uma resposta T independente, ok? Então, entrou o antígeno a primeira vez no nosso corpo, o linfócito B passa a secretar IgM. Depois ele pode mudar de classe. Ele pode deixar de produzir IgM e passar a produzir outra classe de imunoglobulina, como a IgG, por exemplo. Então, essas 5 unidades aqui, elas são unidas com uma proteína chamada peça J, de juntar, join, ok? Então, a maior imunoglobulina que existe é a IgM, ok? Aqui está uma foto de microscopia, varredura, mostrando que realmente ela tem 10 Fabs, ela é unida, tem essa estrutura pentamérica. IgG. IgG é a principal imunoglobulina do sangue, né? É a mais efetiva e ela só tem na forma monomérica, uma única unidade. E não é receptor de linfócito B, ela não é BCR. Ela é uma imunoglobulina solúvel. É o único anticorpo que atravessa a placenta. Então, qual anticorpo que passa de mãe para o filho durante a gestação? IgG, através da placenta. O que essa IgG faz? Ela ativa o sistema complemento, da mesma forma que a IgM, e ativa as células. Ela ativa a célula NK, num processo que a gente chama de citotoxicidade mediada por anticorpo. Então, está aqui. A IgG vem cá, uma célula infectada. A célula infectada coloca proteínas do vírus na sua membrana. Então, a célula infectada tem que expor as proteínas virais, por exemplo. Se for um vírus, né? Lógico. E a IgG vem e reconhece a célula infectada. A porção FC mostra para a célula NK que o vírus está aqui dentro. Aí ativa a célula NK. Quando ativa a célula NK, desgranula, libera as granzimas, perforinas, que vão promover a apoptose dessa célula infectada, ok? Esse processo é chamado de citotoxicidade mediado por anticorpo. Então, a IgG é capaz de ativar a célula NK. Outra coisa que a IgG faz é a opsonização. Opsonizar significa estimular a fagocitose.
Ou seja, a IgG ativa os fagócitos. Então tá lá um macrófago e aqui está uma bactéria, por exemplo, cheia de IgG na sua superfície. O macrófago tem receptor para a porção FC da IgG. Quando ele vê aquilo, ele fagocita e fala: nossa, coisa apetitosa isso aqui, quer comer. Então, a IgG estimula a ingestão desses micro-organismos. Então, micro-organismo recoberto com IgG, ele é marcado. Vê, a IgG está sinalizando onde está o inimigo. A IgG sinaliza para o macrófago, isso é importante então para patógenos extracelulares, e sinaliza onde estão as células infectadas, para a célula NK vir eliminar. Então, a IgG ativa fagócitos e ativa a célula NK, ok? Essa IgG tem várias subclasses, IgG1, 2, 3 e 4, que os senhores devem ler e estudar mais. A IgG4 não ativa o sistema complemento. Meia-vida. A IgG dura 21 a 28 dias, por isso que ela acumula por mais tempo no nosso sangue, e ela apresenta um maior quantitativo. Ela é muito efetiva na defesa contra vírus e patógenos extracelulares. Então, vamos relembrar aqui. Entrou um antígeno. Primeira coisa que a gente produz é IgM. O linfócito B produz IgM. Depois é que ele pode mudar de classe. Né? O switching, que a gente fala. E aí ele pode produzir IgG. Então, quando aumenta IgG, indica para nós que o paciente está imune ou que ele evoluiu da fase aguda para a crônica. Então, IgM, fase aguda, IgG pode indicar cura ou fase crônica. Por quê? Tem muitos antígenos que são resistentes à ação do IgG, não morre. Como, por exemplo, Trypanosoma cruzi. Se aumenta o IgG com Trypanosoma cruzi, não quer dizer que a pessoa ficou curada da doença de Chagas. Pelo contrário, só evoluiu da fase aguda para a fase crônica. Então, IgG1, IgG2, está vendo? Corresponde a 66%. IgG1. Então, se vocês verem a estrutura delas, a IgG3 é um pouquinho maior, mais comprida. Né? Ela fixa complemento IgG1, 2. Né? IgG2 é importante para reconhecer polissacarídeos. Então, algumas IgG são capazes de reconhecer carboidratos. IgG3 fixa também complemento. E IgG4 não fixa complemento. Ela atua como se fosse uma IgE. E é capaz de ativar mastócitos e basófilos. A gente vai ver sobre IgE e vocês vão entender. IgA, meninos. A IgA é um anticorpo das mucosas. É um anticorpo que está presente nas secreções, como saliva, muco, ok? No leite materno. Ela pode ser monomérica ou dimérica. A dimérica está aqui, unida por peça J. Essa dimérica é que está presente nas secreções. A monomérica, uma unidade, está presente no sangue. Então, veja aqui esse gráfico. Está vendo? No sangue, eu tenho muito IgG, IgA e IgM. Essa IgA é monomérica. Já na saliva, no muco, eu tenho bem mais IgA do que IgG, do que as outras imunoglobulinas. Ok? A função da IgA, neutralizar e aglutinar antígeno. Ela não ativa células. A meia-vida desse anticorpo é em torno de 3 dias, tá bom? Então, quando a mãe amamenta, ela dá IgA. Por que tem IgA em maior quantidade no muco? Essa estrutura da IgA, né, a IgA é produzida, monomérica, ela se junta, dimérica. Ela tem um componente S aqui, um componente S secretor, onde as células epiteliais têm um receptor para esse componente S, e permite a IgA ser endocitada e atravessar toda a célula epitelial e cair no lúmen aqui da secreção. Então, a IgA ela consegue atravessar as células epiteliais, um processo chamado transcitose. As outras imunoglobulinas não têm essa propriedade, ok? Quando a gente toma a vacina oral da SEB contra a paralisia infantil, essa vacina ela estimula a produção de IgA. Já as vacinas injetáveis, elas estimulam a produção de IgM e depois de IgG, ok? A IgD também tem estrutura monomérica igual a IgG e ela é um receptor de linfócito B, virgem. Então, tá lá um BCR e ela está presente, então, nesses linfócitos B naives, virgens, que ainda não entraram em contato com o antígeno.
tal como a IgM monomérica. É menos de 0,5% das imunoglobulinas do soro e a gente não sabe ainda se tem outras funções dessas imunoglobulinas séricas ali presente. Tem que estudar mais, ok? Então, brinco e falo que é D de desconhecido. IgE é um anticorpo das pessoas alérgicas, mas essa IgE é feita inicialmente para combater aumentos, vermes, ok? Parasitas. Ela tem estrutura monomérica, constitui pouquinho, ó, menos de 0,1% das imunoglobulinas do sangue. Por que elas não estão no soro, mesmo em pacientes alérgicos? Porque a IgE ela tem muita afinidade pela membrana de basófilos e mastócitos. Então ela fica na superfície das células, ela não fica solúvel. O que essa IgE faz? A IgE, quando está conjugada com antígeno, ela ativa células, basófilos, mastócitos e eosinófilos. Vocês lembram que o eosinófilo é importante para combater aumentos, não é isso? A meia-vida da IgE, graças a Deus, é de 2 a 3 dias. Então tá lá, olha aqui o esquema. O aumento, a IgE se liga, e aí quando tem duas IgEs reconhecendo ali o mesmo antígeno, dois receptores de Fc de IgE, ativa o eosinófilo que desgranula, liberando a perforina. A perforina perfura a parede do euminto, entra a água e aí ele morre por lise osmótica. Então o verme vai inchar e estourar igual um balão. Mas é necessário que duas IgEs reconheçam ao mesmo tempo o antígeno para poder ativar essa célula aqui, os eosinófilos. A IgE, então, foi feita e desenvolvida para combater aumentos. Mas tem pessoas que acham que a poeira, né, é um euminto. E aí ataca a poeira como se fosse uma verminose. Então, IgE mais antígeno ativa basófilo mastócito, que tem histamina, gera inflamação, e eosinófilo, ok? Por isso que essa IgE participa de algo que a gente vai estudar ainda, que é a hipersensibilidade do tipo 1, que são as respostas imunes alérgicas que a gente tem. Meninos, vocês viram o filme Meu Primeiro Amor? O que é o drama desse filme, né? Se apaixona a menina e começa a namorar o menino. E ele tinha alergia a tudo. Até que um dia que eles estão no parque, no bosque, a abelha pica, deixando o veneno dela. O que acontece? O que esse veneno faz? Esse veneno é um antígeno que é reconhecido pela IgE. Então, essa IgE está lá na membrana já dos mastócitos e basófilos. Quando chega o veneno da abelha, ou o pólen, o alérgeno, isso ativa essas células que desgranulam, liberando mediadores da inflamação, como a histamina. Essa histamina nós vimos, faz vasodilatação, aumenta a permeabilidade. E se isso acontece em todos os vasos, todos os capilares do corpo, aí tem uma vasodilatação sistêmica, aumento da permeabilidade sistêmica, a pessoa incha, a pressão cai, e se a pressão cai demais, você pode entrar num processo que a gente chama de choque do aparelho circulatório. Então o menino chocou, não é choque elétrico, ok? Choque significa que o sangue não circula mais, não tem mais pressão. Então isso vai levar a uma falência de múltiplos órgãos. Então aqui é o ator, né, que faleceu devido então a uma hipersensibilidade tipo 1, uma reação alérgica sistêmica devido a ele possuir já muitas IgEs e o veneno da abelha ser reconhecido imediatamente. É questão de minutos, a pessoa morre devido à má circulação e a histamina também contrai músculo liso. Então ela promove broncoconstrição, levando à falta de ar. Então a pessoa pode ter edema de glote, a glote incha e aí tampa a respiração, não passa ar pela traqueia mais, por conta da glote inchada. E se eu não correr com esse menino, com essa pessoa, ela morre por falta de ar, parada cardíaca e outras complicações. Tudo isso é uma hipersensibilidade do tipo 1, que é causado pelo excesso de IgE. Então, as IgEs não gostam de ficar solúveis. As IgEs gostam de ficar aderidas já à membrana de mastócitos e basófilos que possui histamina. É como se a pessoa alérgica estivesse com o dedo no gatilho. Você vê que você tem alergia à poeira, que você mal entra num local que tem poeira, você já começa a espirrar e dá os sintomas da alergia. Ok? Aqui é um resumo, então, do que a gente viu de cada classe. IgA, então, neutraliza e aglutina antígeno. IgE, neutraliza e aglutina antígeno.
Ativa que células? Eosinófilo, mastócito e basófilo. Por isso que a IgE é importante para combater aumentos e está aumentado nas pessoas alérgicas. Pessoas alérgicas têm elevados níveis de IgE. IgD deve funcionar apenas como receptor de linfócito B. A gente não sabe a função a mais que existe. IgM neutraliza e aglutina antígeno, ativa sistema complemento. Ela é a primeira IgM imunoglobulina a ser produzida, fase aguda. IgG neutraliza e aglutina antígeno, ativa sistema complemento, ativa também células, célula NK e macrófago, ok? O que faz um linfócito B, meninos? Mudar de classe de imunoglobulina, trocar de isótipo, fazer o switching. É a ação do CD4, é a ação do TH1, TH2, TH17, Treg. Então vamos ver como funciona. Quando o linfócito B reconhece o antígeno, ele vai produzir IgM, beleza. Mas quando é uma proteína, tá vendo? Tem proteína, aquilo é endocitado e o linfócito B passa a funcionar como uma APC, célula apresentadora de antígeno. Então ele vem e mostra aquele antígeno endocitado, um MHC classe 2, que é um tipo de MHC que ativa CD4. Então o linfócito B interage com o T auxiliar e o linfócito B adquiriu então a função de APC. Quando ele mostra esse antígeno, o CD4 vai dar ordens para o linfócito B. Então, ele vai produzir citocinas e esse linfócito B, então, vai se diferenciar. E aí pode, dependendo da citocina que ele recebe, se, por exemplo, for TH1, que é interferon gama, vai produzir IgG. Se for TH2, isso aqui, produzir IL4, vai produzir o quê? IgE. Se for Treg, por exemplo, vai produzir TGF-beta e vai produzir IgA. Então, essa troca de classe depende da ligação do linfócito B com o linfócito T e das citocinas que esse tipo de CD4 vai produzir, se é TH1, TH2 ou Treg, ok? Isso é importante, né? Isso acontece também devido à ligação de duas proteínas acessórias aqui, ó, que é o ligante de CD40 com CD40 do linfócito B. Essa ligação CD40, ligante CD40, aumenta a proliferação desse linfócito B, faz expansão clonal, aumenta a expressão de B7 pelo linfócito B, que está funcionando com APC, e a gente aprendeu que B7 é que mostra aquele antígeno estranho. E essa ligação induz, então, a troca de classes, e é algo que a gente vai estudar na terceira aula, né, na terceira parte dessa aula, que é hipermutação somática, que vai permitir amadurecer esses receptores, o Fab, e tornar ele ainda com maior afinidade, tá bom? Então, para produzir IgG, IgE e IgA, eu preciso da participação do CD4. Se eu não tiver o CD4, a única coisa que o linfócito B produz é IgM. Então, a ativação do linfócito T não depende de proteínas, não é? Então, contra proteínas, a gente consegue, peptídeos, a gente consegue produzir IgG, IgE e IgA. Ok? Contra carboidratos, o linfócito B produz apenas IgM e não consegue produzir as outras classes de imunoglobulinas. Beleza? Esses antígenos, então, nós podemos classificar em dois tipos, antígenos T independentes e antígenos T dependentes. Então, antígenos T independentes, ou seja, que não ativam linfócitos T, são os carboidratos e lipídios, porque eles não interagem com o MHC. Então, eles vão ativar apenas o linfócito B e ele vai produzir apenas IgM. Então, eles não são capazes de ativar o linfócito T, que eu já mencionei, que é o alfa-beta, aquele TCR alfa-beta. T dependentes são as proteínas, ativam o linfócito B e T, onde há uma cooperação de linfócito B com T, onde o linfócito B funciona como APC, célula apresentadora de antígeno. Essa cooperação permite ter troca de classe de imunoglobulinas, de isótipos, e vai permitir algo que a gente vai ver no terceiro vídeo, que é a maturação de afinidade do Fab lá, tornando o anticorpo mais específico. Beleza? Aqui mostro para vocês, então, o que acontece na resposta imune primária e secundária. IgM, tá vendo? Produz IgM primeiro, que é IgG. Resposta imune primária. E algumas semanas, né?
após a exposição é que a gente vai ter o pico aqui de IgM. Observe a resposta imune secundária. Segunda vez que a gente entra em contato com o antígeno. O título de IgM é o mesmo da primária, não aumenta. E vem um pouquinho mais rápido, né? A IgM. Agora, olha os títulos de IgG. Muito maior que a resposta imune primária. Então, a IgM permanece o mesmo tanto, logo ela é mudada para IgG, só que em grandes quantidades. Por quê? Porque a gente já tem linfócito B de memória e T auxiliar de memória. Então, a resposta imune é mais rápida, há uma maior quantidade de células de memória, mais rápida, e um maior quantitativo de células e de anticorpos. Então, o que muda são os títulos de IgG. Então, IgM é o início, IgG já indica cura, ou que a gente está recuperando, ou que o paciente está saindo da fase aguda e indo para a crônica. Ok? A ativação de um único linfócito B, meninos, pode gerar, então, 5.000 células secretoras de anticorpos, produzindo 10 elevado a 12 anticorpos por dia. Olha a quantidade de anticorpos, muito, né? Então, de um linfócito, aquela expansão clonal pode gerar quanto? 5.000. 10 a 7 ou mais clones de linfócito B, cada qual com um único receptor, é produzido todo dia na medula óssea. Há uma enorme diversidade, então, de anticorpos e receptores de linfócito B. Esse repertório é mais ou menos de 10 elevado a 11. E aí eu pergunto para os senhores, qual é o mecanismo que permite o linfócito B produzir essa diversidade de imunoglobulina? Como que é isso? Para entender essa diversidade, a gente vai ter uma aula sobre imunogenética. Vamos ver lá os genes que codificam cadeia pesada, cadeia leve de cada imunoglobulina, ok? Então, isso é o que a gente vai abordar no nosso terceiro vídeo. Alguma pergunta? Tudo bem? Então, os senhores aprenderam hoje sobre as classes de imunoglobulinas e as funções de cada uma. E a gente, para entender sorologia, né? Faço sorologia para hepatite B, para HIV, eu tenho que entender muito bem o que é IgM, o que é IgG, certo? Hoje, que a gente está vivendo aí essa pandemia, né? A gente só escuta falar nesses testes rápidos aí para corona, né? Bem, como é que funciona isso, né? Esse teste rápido é feito com o sangue, né? O soro do paciente, é o plasma. E aí, esse teste rápido é uma cromatografia, uma imunocromatografia que nós falamos, onde vem no kit, né, que compra, existe hoje, o Ministério da Saúde aprovou mais de 10 kits rápidos, né? Anvisa, aliás. E nele, nessa papelzinho aqui, vem impregnado o antígeno, o corona. Isso aqui, então, é para pesquisar se tem IgM, aqui IgG e aqui se tem o corona. Então, funciona assim. A gente coloca o sangue do paciente. Se der só um tracinho, significa que o controle do exame está funcionando, mas a pessoa não tem anticorpos, nem IgG, nem IgM ainda contra o corona. Aqui é a mesma coisa. A gente põe, só que ele tem a produção de IgM e IgG. Então, ele é positivo para corona. Ele tem a doença, ele tem o Covid. Se algumas vezes a gente pode não aparecer IgG, só IgM. Significa que está na fase aguda. Quando aparece os dois, é porque está na fase de transição, da aguda para crônica ou da aguda para convalescência, a recuperação do paciente. Então, esses tracinhos aparecem somente quando a pessoa tem os anticorpos. Então, esse exame está pesquisando a presença de IgM e IgG contra o corona. Tudo bem? Qual o problema desse teste rápido? Existe o exame molecular, que a gente tenta detectar o RNA do vírus. E existe o exame sorológico, que a gente detecta IgM e IgG. Então, quando a pessoa vem infectada, né? Aí 2 dias, período de incubação, e aí o vírus começa a multiplicar. Então, vou ter altos títulos aqui de vírus. Depois, os títulos vão diminuindo, o paciente tem as complicações, e aí eu posso dosar, então, a IgM e IgG. Se eu dosar IgM e IgG nesse período, eu não vou pegar nada. Nada. Vai dar negativo. Então, se a pessoa, né, já tem alguns sintomas, mas ainda está no início da doença, primeira semana,
essa sorologia vai dar negativo, é como se fosse um falso negativo, porque a pessoa ainda não produziu anticorpos. Eu estou usando IgM ou IgG. O que é o ideal, então? É logo de início de usar o quê? Vai fazer o PCR. Ver se tem um antígeno. Então, quando eu faço o PCR, eu estou pegando ali naquele muco do nariz ou no sangue a presença do vírus. Isso faz aquele esfregaço no nariz para poder determinar o título viral. Então, eu uso o RT-PCR. Tá vendo? Ó, quantos dias? 8 dias. Eu ainda tenho muito vírus. Depois é que eu posso usar esse outro teste, IgM-IgG. Esse período entre produzir anticorpos, né, entrar em contato com o antígeno e produzir anticorpos, nós aprendemos, se chama janela imunológica. Então, não é bom fazer sorologia quando o paciente está na janela, porque não vai pegar nada. Ele vai dar um negativo, mas esse negativo pode ser falso, então eu tenho que repetir o exame. Isso funciona para todas as doenças. Então, eu quero saber se o paciente tem dengue. Eu faço IgM e IgG contra a dengue. Se eu não tiver já no período após a janela, o meu exame não vai mostrar que aquele paciente tem dengue. Ele pode estar só nos inícios do sintoma ali, com dores no corpo, febre, e a sorologia dá negativo, não tendo IgM-IgG. Depois eu mando repetir daqui 3 dias, aparece IgM positivo. Significa que o paciente está na fase aguda da dengue. Compreenderam esses exames? Então, os exames de sorologia, em que a gente vai pesquisar IgM e IgG no sangue das pessoas, eles não podem ser feitos no início de uma doença, tem que ser depois, por conta do período de produção de anticorpos que nós vimos que se chama janela imunológica. Beleza? Então, os senhores já aprenderam um pouquinho aí do corona e dessa importância de se dosar IgM e IgG contra um patógeno. Ok? Estudem e daqui a pouco nós teremos uma outra videoaula. Abraços. Deixo aqui essa palavra para vocês de Deus, em Mateus 6, 25, onde ele afirma que não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as roupas? Pessoal, a gente está vivendo um momento corona, como eu já falei. Pense nisso, pense que tem valor. Busque mais a Deus, entendeu? Para refletir. A gente está numa vida desenfreada, sem reflexão. É hora da gente questionar o que há de valor nessa vida, tá? Um abraço para vocês. As referências estão aí, ok? Beijos.